Quem trabalha com futebol precisa, a meu ver, se alimentar constantemente, periodicamente, de algumas porções de humildade, porque muitas vezes o resultado de um jogo vai muito além da nossa capacidade de observação. Muitas vezes a gente não vai encontrar 100% de respaldo na lógica para analisar um resultado final de um jogo de futebol. Você chega para um Guardiola, por exemplo, depois de um jogo como o de ontem, e tenta ouvir ali uma análise objetiva, definitiva, conclusiva sobre o resultado, e ele mesmo mostra uma certa surpresa, perplexidade, porque o futebol tem dessas. E aí, em noites como a de ontem, da classificação do Real Madrid, improvável para muitos, a gente ouve um argumento da camisa. Ah, a camisa tem peso, a camisa não tem peso. E tem muita gente que não concorda, e eu respeito essa visão, eu sempre fui muito respeitoso, apesar de nem sempre serem respeitoso com a minha visão, né? Mas enfim, mas eu sempre fui extremamente respeitoso com divergência. Agora, eu vejo que muitos dos ataques a essa corrente de pensamento sobre camisa se dão porque, do outro lado, existem opiniões muito rasas a respeito de camisa. Eu me considero uma pessoa minimamente capaz de argumentar com profundidade sobre esse tema. E é disso que eu vou falar. Camisa, ela não é um fator único. Assim como quem aponta, por isso que eu falo que tudo na vida tem nuance, tem meio do caminho, a gente precisa parar e ser ponderado. Assim como quem fala que camisa não ganha jogo, eu acho que está indo para uma linha muito pobre de argumentação e de entendimento do que é o futebol, como quem acha que camisa ganha tudo, também está sendo muito raso no argumento. Camisa é um dos vários fatores que determinam o resultado de futebol. Existem tantos outros fatores, e esses fatores nem sempre garantem um resultado positivo. Gente, por que a discussão é tudo no 8 ou 80? Sabe por quê? Porque muitas pessoas não têm a humildade para reconhecer que às vezes exageraram num ponto. Que às vezes alguém do outro lado, tá bom, eu não acredito nisso aqui 100%, mas será que pontualmente isso aqui não é algo que pode acontecer no esporte que é mental, no esporte que mexe com emoções, no esporte que tem fatores humanos? Meu Deus, a camisa é um fator necessariamente místico? Não, é também um fator humano. Vamos discutir isso aqui no vídeo de hoje e a superioridade do City nos números que não se traduziu no resultado. Tudo sobre a classificação do Real Madrid do vídeo de hoje, a minha opinião, like do vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 180 mil inscritos por aqui. Hoje tem Europa League, ok? Hoje tem Europa League, hoje tem o Liverpool tentando milagre contra a Atalanta. Acho pouco provável, vou colocar aqui uma nova vitória da Atalanta hoje nesse confronto. Vai lá no Aposta Ganha, cotações da Europa League, tá tudo lá, jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Sobre o jogo, o Real Madrid jogou como pequeno. O Real Madrid só se defendeu. O Rodri chega no final do jogo e diz, só um time jogou bola. Amigo, a vaga tá com quem? Quem vai jogar a semifinal dia 30, dia 1º de maio? Quem vai ver pela televisão? Então, desculpa, eu ataco frontalmente essa visão que tenta diminuir quem joga de uma maneira reativa, defensiva. Frontalmente. Principalmente quando esse argumento vem de quem não venceu. Se você finalizou 33 vezes, teve 67% de posse de bola, jogou na tua casa e não conseguiu superar o adversário que só foi para se defender, incompetência sua, que não matou as oportunidades que teve. 33 finalizações contra 8 e você ficou eliminado. Então, amigo, chorinho de perdedor, não gosto. Você pode gostar mais de um time que ataca. Direito seu. Você pode achar mais bonito o time que joga do meio para frente. Pode achar feio um time que estaciona ônibus, tipo o ônibus do Mourinho. Direito seu, mas não tem nada de ilegítimo aí. Não tem nada que diminua, até porque isso se chama estratégia. E o futebol, ele não é um jogo apenas plástico. Ele é um jogo de estratégia. Você precisa achar uma maneira de fazer mais gols que o seu adversário e tomar menos. Simples assim. Você precisa achar uma maneira de botar a bola na casinha do adversário e não deixar que coloque no seu gol uma bola. Simples assim. Futebol é isso. E você pode fazer isso atacando, você pode fazer isso se defendendo, você pode fazer isso jogando no contra-ataque, você pode fazer isso tocando a bola o tempo todo na intermediária. Existem várias maneiras. Então, aqui nesse canal, não se criminaliza, não se demoniza proposta defensiva. Você olha para o teu adversário tem um trabalho mais longevo,
teu adversário joga um futebol melhor do que o seu hoje, teu adversário é mais rico até do que você, se bobear, enfim. Tem o melhor treinador do mundo, tem grandes jogadores, e você fala, caramba, o meu momento hoje não é de partir para trocação com esses caras. Isso chama-se inteligência. O Real Madrid tem Carlo Ancelotti no banco, não tem qualquer um. E o Real Madrid sabia que essa era, pela experiência do ano passado, quando ele tomou 13 finalizações e 80% de posse de bola do adversário do primeiro tempo no Etihad, ele sabia que não ia ter outro jeito de sair classificado a não ser jogar como jogou ontem. E funcionou, e foi eficiente, e merece aplausos. O Rodri poderia ter chegado e dito de outra forma, olha, só a gente atacou, mas parabéns para eles. Souberam se defender, souberam resistir a um time que atacou o tempo todo. Isso é futebol. Futebol é estratégia, ok? Parabéns ao Real Madrid. Incompetência também do Manchester City na hora dos pênaltis, o que fez o Bernardo Silva na cobrança, correu um risco enorme. Vários jogadores do Real Madrid, especialmente se você for olhar para o aspecto defensivo, que pesou muito, partidaça do Rüdiger, o Lunin, olha que responsa, cara, temporada da lesão do Courtois. Enfim, esse é o Real Madrid, 33 vezes semifinalista dessa competição. É um absurdo o que esse time constrói na Liga dos Campeões. E aí eu vou entrar no principal assunto do vídeo, é disso que a gente vai tratar mais tempo hoje aqui. A camisa do Real Madrid. Galera, quando a gente fala de camisa, acho que nós que defendemos esse argumento, e eu defendo, precisamos, primeiro, deixa pra lá o cara que quer argumentar, o cara que quer te atacar sem argumentar. Cara, hater, babaca, a gente trata como espuma. A gente só afasta, a gente não responde, a gente caga pros caras. Porra, faça o mesmo. Não perca seu tempo debatendo com quem não quer. Camisa é um dos vários fatores que pontualmente aparecem no jogo de futebol. Mando de campo é um fator. Muita gente comemora decidir em casa. Os regulamentos de competições colocam decisão no segundo jogo em casa como vantagem, porque é algo, em tese, que favorece a equipe que vai decidir no seu mando. E isso não garante necessariamente classificação. Vide o caso de ontem do Manchester City. É um dos fatores, mas ele não aparece sempre, ele não garante sempre uma classificação. Arquibancada, pressão, vaia. O time que toma vaia se sente mais pressionado. É um dos fatores. Às vezes a vaia vira motivação, às vezes a vaia faz o cara sucumbir dentro de campo. É um dos fatores. O aspecto físico é um dos fatores. A leitura tática é um dos fatores. São vários elementos que... A longevidade de um trabalho. Ou, muitas vezes, o ânimo que um novo trabalho provoca num elenco que vem abatido, que vem de maus resultados, que vem em condições ruins. Gente, futebol são vários fatores. A rivalidade, o clássico, que muitas vezes transforma a atmosfera e aumenta a motivação do jogador para um nível não antes alcançado. Você joga uma partida, pega a situação do Real Madrid, o Real Madrid é sempre sarrafo alto, mas você pega o seu time faz um jogo contra um time de meio de tabela, é uma coisa, no domingo ele pega um clássico, às vezes ele chega inferiorizado no clássico e ele sai vencedor, porque o clássico tem componentes que outros jogos não têm. Então, gente, quando a gente fala, a camisa pesa, a camisa, em vários momentos, ela provoca um aumento de confiança em quem está vestindo. Você joga no Real Madrid, está num mata-mata de Champions. Porra, eu jogo no Real Madrid. Todo mundo me respeita, eu sei que essa camisa simboliza. Eu sei a história que está por trás dessa camisa. Eu sei o temor que ela gera no adversário. Mais do que isso, quando a gente fala de camisa, a gente também está tratando de um posicionamento institucional dentro de uma competição. Então, tipo assim, eu estou no Real Madrid. Aqui dentro do Real Madrid, existe uma mentalidade tão vencedora, existe um DNA que está embutido em cada funcionário, em cada colaborador, em cada membro de comissão técnica, em cada jogador. Então, a nossa abordagem do confronto ela é outra, porque a gente está vestindo uma camisa que também é vestida por muita gente que compartilha de uma mentalidade altamente vencedora. Isso é camisa. Camisa é você olhar o sorteio e todo mundo morrer de medo quando tem o Real Madrid pela frente. Puta, é o Real Madrid.
Ah, mas o Real Madrid está inferiorizado, o Real Madrid perdeu fulano, o Real Madrid... Pô, mas é o Real Madrid. O Real Madrid, a camisa é quando você trabalha num canal de TV e aí eles vão fazer a promoção do evento e os VTs todos falam, nossa, é o Real Madrid, é a mística. E não são só os jornalistas que falam. Aí você ouve jogadores, você ouve treinadores. Nós temos que respeitar o Real Madrid. O Real Madrid é isso, o Real Madrid é aquilo. É o respeito, é o adversário que está do outro lado e fala, caramba, se a gente não matar, se a gente finalizar 33 vezes contra o Real Madrid, a gente não matar... tem um risco alto, porque é um clube acostumado a esse tipo de momento. Decidir não é algo inusual para o Real Madrid. Decidir não é algo estranho para o Real Madrid. Semifinal de Champions é trivial para o Real Madrid. Isso é camisa. Quando você olha as maiores participações em semifinais de Champions, Real Madrid, 33. Desde os anos 50 lá, quando ainda nem era Champions League. 33 semifinais do Real Madrid, 21 semifinais do Bayern, 14 semifinais do Milan. São os maiores vencedores da competição. É disso que a gente está falando. Não é simplesmente achar que você vai botar 11 camisas penduradas num cabo de vassoura, em 11 cabos de vassoura dentro do campo e elas vão ganhar o jogo. Não! A camisa também é o choque que se provoca quando o Real Madrid toma 4 do Manchester City. Aí você fala, caramba, mas e a camisa? Pois é. Foi um dos fatores que não entraram naquele resultado. Esse fator camisa foi um dos fatores que pesaram para a extrema motivação do Manchester City no confronto do ano passado. Esse fator camisa fez o Real Madrid, em outros momentos, todo ferrado, todo estrupiado, chegar longe. Chegar, por exemplo, como chegou na semifinal contra o Chelsea em 2021. Esse é o fator camisa, mas ele é um dos fatores. Camisa... mando de campo, rivalidade, clima, ambiente de arquibancada, longevidade de trabalho, eu citei vários e ainda estou deixando de citar trabalho tático e estou deixando de citar outros. Lei do ex, né? São coisas que fogem ao nosso alcance, à nossa compreensão. Você precisa entender, quando a gente fala de camisa, ninguém está dizendo, porque se fosse assim, galera, o Real Madrid tinha ganhado não só 13, 20, 30... Se ele chegou 33 vezes à semifinal da Liga dos Campeões, ele tinha sido campeão em 33 vezes na Champions. E não é assim, mas ele é o maior vencedor. Ele é um clube com mais participações em semifinais. Ele é o clube que tem a mais rica história nessa competição. Isso não pode ser desprezado. Futebol é jogo também mental. Futebol também é jogo psicológico. Esses fatores contam. Respeito ao adversário. Você vai respeitar todos, mas uma coisa é você enfrentar o Manchester City na Champions, com toda a grana que tem. Aí, do ponto de vista histórico, se você acha que história não é importante, aí tudo bem. Tudo bem. Se você acha que a história não determina, se você acha... É engraçado, porque muita gente fala, é o dinheiro. Você vê como os argumentos eles são facilmente rebatidos. Por isso que, vou repetir... sem muita modéstia, mas assim, eu não me considero alguém vazio a ponto de não conseguir argumentar sobre esse tema. Assim, com todo respeito. Você pode continuar discordando, mas você não vai nunca poder me acusar de um argumentador raso. É um argumento preguiçoso. Não. Aqui, pelo menos, não. Muita gente fala, o dinheiro. Mas não é o Real Madrid, é o dinheiro. Gente, se fosse assim, o Paris Saint-Germain já teria sido campeão da Champions. Dinheiro é fator? É. Um dos fatores. Um dos fatores. Camisa é? É. Um dos fatores. Mando de campo é? É. Um dos fatores. Gramado é? É. Um dos fatores. São muitos. Se a gente não parar para se colocar muitas vezes numa condição de inferioridade mesmo, incapacidade, gente, tem coisas que fogem à lógica. Atividades humanas como o futebol, às vezes, é esporte. Não é, com todo respeito aí aos matemáticos, contadores. Aliás, contadores, coitados, muitas vezes também sofrem com a falta de lógica das leis, né? Das leis tributárias, por exemplo, desse país. Mas, enfim, são questões menos objetivas. Tem tanta coisa envolvida numa atividade esportiva, num jogo que exige um máximo da concentração, da evolução física, da nutrição, do equilíbrio das emoções. Tem tanta coisa envolvida. Se a gente achar que é simples fazer uma análise e a gente não entender que várias vezes a coisa vai fugir da compreensão,
33 finalizações não vão garantir uma classificação. 33 finalizações contra 8 não vão, porque se fosse só olhar números, e eu não sou um cara que despreza número e estatística, pelo contrário, acabei de usar, inclusive, e uso sempre, como uma das ferramentas de análise. É um outro erro que muita gente que parte mais para essa linha de análise comete, sendo até deselegante, com quem olha para outros aspectos do jogo. Não, veja bem, os números estão mostrando, e o cara vem com esse papo de camisa. Claro que vem. Os números, eles são importantíssimos. E os aspectos mentais, psicológicos e talvez até místicos, por que não? Aí vai muito de crença, aí vai também de outros fatores, eles também devem ser levados em consideração. Eu, assim, vou dizer para vocês, não me gera um prazer, né? Não é algo orgásmico, mas eu acho curioso quando eu vejo a galera analisar e ficar com aquela cara de espanto, né? Meu Deus, como pode assim o Real Madrid, né? Tomou 33 finalizações, de novo tá numa semifinal, que coisa, né? O Real Madrid. É, galera, é o Real Madrid. É o Real Madrid. É isso. Futebol é isso também. Então, futebol é uma atividade de múltiplos fatores que constroem um resultado. Se você achar que apenas um fator explica, acho que você que aponta, que chama de raso quem enxerga outros fatores, na verdade, você está sendo o mais raso nessa discussão. Se permita, muitas vezes, olhar e falar, hoje, realmente, esse fator aqui foi determinante. Quantas vezes pega o mando de campo, torcida faz um lindo espetáculo e a gente fala, poxa, o torcedor carregou, o torcedor do Eu Acredito do Galo, por exemplo, que é muito lembrado até hoje, o torcedor carregou, o torcedor empurrou, o torcedor... Pois é, mas por que conta em algumas ocasiões, por que não conta em outras? Mas é isso, gente. Por que 33 finalizações garantem classificação às vezes e às vezes não? Por que tem time que se classifica finalizando 33 vezes? Por que tem time que se classifica finalizando 1, 2? Porque isso é futebol. E não existe uma única explicação para um jogo de futebol. E não existe um único fator para determinar o resultado. E não existe um fator que apareça sempre para determinar o resultado de um jogo de futebol. Não existe um único fator que apareça sempre para determinar o resultado de um jogo de futebol. Às vezes eu sou incapaz mesmo de chegar a uma conclusão objetiva sobre resultados. O de ontem, o jogo de ontem, é um deles. E eu convivo muito bem com essa minha incapacidade, porque tenho humildade o suficiente para entender que às vezes a gente é só um bonequinho nessa brincadeira chamada futebol. E é por isso, por esse fator imprevisível, às vezes místico, que esse futebol, que esse esporte apaixona tanta gente. É por isso que você está aqui todo dia, ouvindo as análises. Estamos sempre entre a lógica, a razão e o impalpável e o imponderável. E que bom, e que continue sendo assim. Porque se não fosse assim, talvez a gente não tivesse metade da paixão e da loucura que a gente tem por esse esporte. Reconheçamos a nossa incapacidade e sejamos felizes com isso. Ou então você fica aí com raiva da vida e com raiva de quem aponta o que você não enxerga. Alguns veem, mas nem todos enxergam. Like no vídeo, se inscreva no canal. Boa quinta-feira para todo mundo, juiz e tchau.